Olá, pessoal. Meu nome é Graciela, sou professora de matemática do curso Liderança, situada na cidade de Rio Grande do Sul. Estou aqui mais uma vez para resolver mais uma questão da última prova de fuzileiro navais aplicada no ano passado, no ano de 2020, certo? Então, vamos lá, a questão é uma questão de geometria, certo? Então, essa questão aqui que eu vou resolver nesse momento. Então, vamos lá. Diz assim, a distância entre os pontos A e B é de 20 centímetros, e M é o ponto médio dessa distância. Sabendo que A, M e B são centros de circunferência, calcula o comprimento do contorno da figura abaixo. Então, vamos ver. Aqui diz que A e B, a medida é de 20 centímetros. Então, de A até B, aqui nós temos 20 centímetros. E que M é o ponto médio dessa distância. Diz mais, sabendo-se que A, M e B são centros da circunferência, então A é um centro de uma circunferência aqui, ó, imaginária, certo? M é o centro de outra circunferência, que é imaginária aqui, certo? E B também o centro de outra circunferência, certo? Então, o que podemos observar? Primeiramente, se de A até B temos 20 centímetros e M é o ponto médio, logo podemos dizer que a distância de A até M vale 10, assim como a distância de M até B também tem por valor 10 centímetros. E o que vem a ser uma circunferência? Só para lembrar, né, pessoal? Todo mundo deve se lembrar, né? O que é uma circunferência? Circunferência, então, é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes, que significa que distantes, mesma medida de um ponto fixo, chamado centro da circunferência. Então, na nossa figura, nós temos, então, essas curvas que se eu trasladar essa semicircunferência aqui para a esquerda, o que acontece? Ficamos com uma circunferência inteira, certo? E vimos que uma circunferência de raio igual a 10. Também temos na figura, certo? Essa semicircunferência, metade de uma circunferência, cujo raio agora é o dobro, o raio vale 20. Ó, retomando então a figura inicial, certo? Nós temos essa circunferência inteira aqui, onde a gente obtém, a partir da montagem, digamos assim, dessa metade, colocando em cima da outra, temos uma circunferência menor. E temos também, por sua vez, uma semicircunferência, metade de uma circunferência maior. Então, a pergunta é quanto vale o comprimento desse traço em preto ali, certo? Então, gente, retomando, né, o que vem a ser uma circunferência e quais são os elementos da circunferência, nós temos, então, ali, determinados pela letra C maiúscula, o centro da circunferência. E o raio, então, vem a ser a medida do centro até um ponto qualquer sobre ela. Então, eu representei pela letra R minúscula. E o que vem a ser o diâmetro? O diâmetro é a maior corda dentro de uma circunferência, ou seja, é a linha que passa exatamente, o segmento de reta que passa pelo centro da circunferência. Então, eu tenho raio nessa medida aqui para cima e temos raio aqui para baixo. Então, o diâmetro é igual a 2 raios. E o comprimento da circunferência, quando eu corto aqui, vamos supor que seja um anel, eu corto e eu meço esse comprimento, certo? Nós temos o comprimento da circunferência. E o π é representado pela letra grega, é uma constante universal, cujo valor é determinado por um número decimal infinito, certo? E, no caso, muitas vezes representado por 2 dígitos depois da vírgula, por 3,14. Em alguns problemas, no enunciado especifica utilizar π como aproximadamente 3, ou utilizar π como 3,14, ou simplesmente não especificar o valor de π, onde, então, dentro das alternativas para marcar, existe, então, a representação da letra grega π, representando esse valor. Então, o comprimento da circunferência representa, então, o produto de 2 vezes o valor de π vezes o valor de r,
do raio. Se 2 raios correspondem ao diâmetro, então o comprimento é verificado por 2πr, então πd, correto? Vamos em frente, então. Sabendo, então, como se obtém o valor do comprimento de uma circunferência, vamos, então, tentar responder a pergunta do problema, certo? Encontrando o valor do comprimento dessa circunferência de raio 10 e somando esse valor ao comprimento da metade da circunferência cujo raio é igual a 20, certo? Então, vamos fazer, então, utilizar aqui a canetinha, né, fazer nossas contas ali. Então, da primeira circunferência, nós temos que o comprimento aqui igual a 2πr, certo? E a esse valor, vamos somar, então, a metade, certo? Do comprimento desse valor dessa semicircunferência, 2πr com maiúsculo, certo? Então, nós temos aqui o raio da primeira vale 10, nós temos 2 que multiplica π, que multiplica 10, mais, então, a metade de 2 vezes π vezes 20, certo? Então, nós temos 2 vezes 10, aqui nós temos 20π, e aqui a gente pode simplificar esse 2 com esse 2, certo? Ficando, então, 20π. E 20π mais 20π é igual a 40π. Bom, que alternativa nós temos para marcar ali, certo? A alternativa correta, então, letra D, 40π, certo? Então, uma questão relativamente fácil, né? Espero ter ajudado a resolver essa questão. E nos acompanhe no nosso site www.liderancacurso.com.br e nas redes sociais, no Face, Liderança Curso Preparatórios, no Instagram, @liderancacursos.rg. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter me acompanhado e em breve, então, outras questões serão resolvidas da prova da Fuzileiro Navais 2020. Obrigadão pela presença.